Olá, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a você que está aqui conosco e a você que está acompanhando essa gravação no YouTube. Hoje damos início a mais um TradoChat e o meu convidado é o Horácio Corral. O Horácio ele é natural de Buenos Aires, Argentina. Ele atua na área de tradução de games há mais de 10 anos. Entre cursos presenciais e AD, já conta com mais de 1.000 alunos. Horácio participou como professor na Escola Brasileira de Games, Escola de Tradutores, Profit, Kahoot, Translators 101 e é dos criadores do supercurso de tradução de jogos digitais e analógicos em parceria com a Hook Traduções. Foi sócio fundador do estúdio de games Clone Studios e lançou o jogo Soul Gambler na loja Steam. O jogo já vendeu mais de 20.000 cópias em apenas um mês. Seus projetos de tradução mais recentes foram os games Odalus, The Dark Call, Sword Legacy, Omen e Yosh Journey, Darkness Totems, entre outros. E por meio da sua empresa Negócios Literários, Horácio desenvolve cursos nas áreas de marketing, games e oferece também consultoria para editoras e autores independentes. Seja bem-vindo, Horácio. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Felipe. É um prazer estar aqui contigo. Horácio, conta um pouquinho sobre você. O que levou você a ser tradutor, especialmente na área de games? É uma área que vem crescendo cada vez mais, muitas pessoas têm se interessado. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, principalmente para quem está nos acompanhando, que pensa em seguir essa área, que gosta de jogar games e de repente deseja se tornar tradutor. Fala um pouquinho aí da sua trajetória. Maravilha. Bom, eu, acima de tudo, assim, como uma pessoa que nasceu, na verdade, em um outro país, numa outra cultura, né? Eu nasci e cresci em Buenos Aires, na Argentina. Essa questão de vivenciar duas culturas diferentes, e aí a exposição que a gente teve à cultura norte-americana, à cultura japonesa também, a gente acaba vivenciando várias culturas. Então, a questão da tradução, para mim, eu cresci em Buenos Aires, depois fui morar no Rio de Janeiro, depois fui morar em São Paulo. Então, para mim, era uma coisa muito natural de tentar conciliar e compreender ideias, conceitos e, claro, as palavras. Então, os primeiros trabalhos de tradução, eles acabavam vindo até mesmo do meu pai, que é engenheiro elétrico, e aí chegava material em inglês, o pessoal não sabia inglês, eu, enfim, tinha estudado inglês, comecei a traduzir material técnico, né? Mas a coisa que eu sempre gostei muito e continuo gostando e continuo trabalhando com isso até hoje eram livros e games. Ah, a indústria, são duas indústrias difíceis, né? Porque toda vez que você tem arte, que você tem cultura, são processos mais complexos que estão sendo envolvidos. E a indústria de games é uma indústria que exige um investimento muito alto para você fazer um jogo, né? Tanto que no Brasil a gente começou a ver estúdios um pouquinho maiores de 15 anos para cá. E foi mais ou menos nesse período de 2010, entre 2010 e 2015, que começaram a ter, graças a projetos de financiamento coletivo como o Kickstarter, começaram a ter jogos brasileiros de um porte um pouquinho maior, e foi aí que eu vi a oportunidade de começar a trabalhar com jogos de um porte um pouco maior, né? Porque o que a gente tem no Brasil até hoje bastante são desenvolvedores independentes. Então, equipes pequenas, de uma a 10 pessoas, digamos assim, esse número pode variar imensamente, mais pessoas que sozinhas fazem um jogo e colocam um jogo à venda e eventualmente quando tem sucesso isso pode virar a receita, a venda, enfim, se dedicar a isso, mas é mais raro, né? Normalmente você precisa de equipes maiores, né? Então foi num projeto que foi o Soul Gambler, o projeto inicial do Soul Gambler, que eu acabei me envolvendo mais com um jogo, digamos assim, de médio porte, e isso também acabou levando à criação do estúdio independente, né, com o diretor criativo na época do projeto original do Soul Gambler, a criação da Clone Studios, né, por onde a gente lançou dois jogos, e aí eu acabei assumindo essa parte do Kickstarter também,
foi um crash course da coisa em si muito rápido, mas desde aliás, desde final dos anos 80, eu tive computador em casa e como o pessoal, como a gente falava assim, mexia no computador, né? Então sempre, assim como eu fiz com livros, sempre jogava e lia, e me informava muito sobre vários tipos de jogo. Então, quando chegou a oportunidade para mim, eu já tinha uma experiência com tradução literária, porque já tinha uma carreira nessa área do livro, já tinha uma experiência com tradução técnica, porque tinha tentado fazer jogos por conta própria. Então, eram várias peças que estavam ali à disposição e chegou o momento de montar o quebra-cabeça, né? E aí deu certo e uma coisa acabou levando a outra e foi o que me permitiu continuar atuando nessa área de tradução de games e eventualmente me levou também à parte de falar sobre isso, né? De ensinar um pouco sobre esse processo de localização de games. Muito legal, Horácio. Então, você acha que a sua experiência, até mesmo de ter sido um gamer, de ter se envolvido já no mundo dos jogos desde cedo, foi essencial para você seguir esse caminho, para você trabalhar com isso na sua carreira de tradutor, né? Sim, sim, isso é uma coisa que eu estou preparando um curso que eu vou dar em parceria com o pessoal da LabPub, que é tradução de videogames, né, do inglês para o português. E uma das coisas, como é um público um pouquinho diferente, normalmente eu dava esses cursos de tradução de games em parceria com instituições ou com iniciativas da área de tradução. Então, certos elementos sobre tradução eu não precisava explicar, o que é por exemplo, uma catitu, né? No caso desse curso, como a LabPub tem um perfil mais voltado para o mercado editorial, para o mercado de livros, eu vou ter que explicar elementos básicos. E aí uma das coisas que eu vou colocar nesse curso de um jeito diferente do que eu costumo fazer é falar que para você trabalhar com localização de games, você precisa conhecer três línguas. Você precisa conhecer, então, o inglês, o português e a língua dos games. Porque os games, eles têm, você vai ter hoje em dia uma infinidade de estilos, tipos e focos diferentes para os jogos, né? Inclusive, mais recentemente, a gente passou a ter os jogos mais de aposta, inclusive. Não deixam de ser jogos, embora envolvam valores, né? Mas você precisa compreender assim como o cinema tem a sua linguagem, o teatro tem a sua linguagem, a literatura tem a sua linguagem, os jogos têm a sua linguagem também. Então, o tradutor de games, ele tem que ter essa consciência. Da mesma maneira que se você fosse, por exemplo, fazer a tradução fazer a legendagem de um filme baseado numa obra de Stephen King. Você tem que entender um pouquinho da obra de Stephen King e um pouquinho de terror, se for o caso de ser um filme de terror, para que você possa fazer um bom trabalho. O contexto daquele estilo, até do próprio conteúdo, faz parte de uma boa tradução, de uma boa localização, né? Então, isso eu não diria que é uma coisa que não pode ser aprendida se você não jogar, né? Você pode sim, tem muito tradutor que não é da área de games, não tem o hábito de jogar, mas pode ir se informando, pode ir aprendendo e compreendendo cada vez mais sobre esse universo, né? Então não é uma barreira intransponível, é uma barreira que pode ser superada, basta você ter esse interesse, né? E um dos aspectos que eu acho interessante na indústria de games é o quanto que ela vem evoluindo, não só em tecnologia, em gráficos, mas até mesmo no roteiro, né? Eu digo isso porque eu gosto muito de jogar FIFA, né? Eu jogo FIFA desde quando surgiu, assim, nos anos 90. E naquela época, o FIFA consistia em você jogar um contra o outro, fazer gol e tudo mais. Hoje você tem toda uma Uhum. história, você tem lá o modo carreira, você pode ser técnico de um jogador. Então, tem muitos elementos que meio que obrigam, não vou dizer obrigam, mas exigem que o profissional ele tenha um envolvimento com a saga, né? Eu acredito que em outras séries também, né?
Então, É muito interessante você citar isso, porque eu ia dar uma outra referência e você me lembrou de uma outra coisa que normalmente eu não comento, que é o seguinte, tem os jogos do FIFA e tem uma outra série que é bastante tradicional, que se chama Football Manager, onde você faz gestão de equipes, você não joga, né? Você não chuta para o gol, mas você vai definir o uso dos recursos, da receita do time, a escalação, contratar jogadores. Esses jogadores têm características baseadas em características reais, porque são jogadores reais na imensa maioria dos casos, né? Então, no sentido mais prático, o conhecimento que você possui do Football Manager, ele se aplica na vida real. E existem casos, existem reportagens contando de pessoas que tinham essa aptidão de olhar para a informação, olhar para os dados, compreender coisas num alto nível, no nível profissional de olheiros, de estratégia de futebol, e gente que foi contratada por equipes reais, né? O caso, na verdade, que eu gosto de dar, até porque saiu um filme esse ano, é o Gran Turismo. Gran Turismo é um jogo de corrida, um jogo de simulação, que existe desde o primeiro PlayStation, se eu não me engano, e eu acho que na época do PlayStation 3, a Nissan, que é uma montadora japonesa, uma marca japonesa de carros, e que é também uma das patrocinadoras do jogo, fez um torneio para encontrar bons jogadores de Gran Turismo. Entre esses bons jogadores, tinha gente que foi treinada para correr em carro de corrida de verdade. E o filme, ele conta a história de um jogador, digamos assim, de EA Sports, que se tornou um corredor de corrida real. Mais recentemente, tem também o caso de um corredor turco que foi para a Fórmula 2, né, que é a Fórmula anterior à Fórmula 1, que é a epítome dos carros de corrida. Então, como você colocou, a gente foi de fazer um esboço, apresentar uma lembrança do esporte, da ideia daquele esporte, né? Para ter simulações tão realistas que hoje em dia você utiliza para treinar pilotos, para treinar gente. Você tem uma categoria, inclusive, que isso não é, claro, não é comercial, né? Aliás, não é para o grande público, mas um tipo de jogo que se chama Serious Games. Os Serious Games são jogos de treinamento. Então, a Petrobras, por exemplo, para treinar um operador de plataforma petrolífera, não pode ficar deslocando as pessoas de helicóptero para ir lá e treinar o estagiário, vamos ver, para ele não fazer nada errado, vai que ele aperta, puxa a alavanca errada, milhões de reais vão pelo ralo. Então, o que é que você faz? Você coloca essa pessoa dentro de uma simulação realista, com características e consequências realistas. Quando essa pessoa chega no cenário real, ela já está preparada, ela foi orientada para ter um bom desempenho, né? E isso tem sido feito cada vez mais. Até pouco tempo atrás, isso era utilizado, inclusive, para você tirar a carta de habilitação, né? Então, os jogos, eles deixaram de ser uma coisa nichada para meninos e crianças nos anos 90, e hoje em dia absolutamente todo mundo joga, todo mundo tem celular, todo celular tem jogo, todo computador consegue rodar jogos bastante potentes hoje em dia, mesmo o notebook mais fraquinho, né? Então é muito menos uma questão se você joga, é mais se você tem tempo e o que você joga, né? Esses são os fatores, né? Porque eventualmente alguma coisa você jogou, mesmo quem diz que não joga alguma coisa, né? Tá sempre jogando ali um apalavrados, algum Tetris, algum negócio de apertar a bolinha ou de encontrar objetos, todo mundo joga hoje em dia, né? É uma atividade profundamente humana, né? Que é a gente simular uma coisa antes de se deparar com algum desafio mais real, né? Então, realmente, a gente foi de uma lembrança de um conceito da coisa para simulações extremamente realistas, né? Isso sem entrar em realidade virtual, que é uma coisa que agora a Apple também está mudando ou revolucionando como que isso vai avançar nos próximos anos. e junto com esse aumento da complexidade, tudo acompanhou, né? Desde os requisitos para rodar um game. Eu lembro que eu jogava game no Windows 95, agora tem que ter um laptop gamer de uma placa NVIDIA acima de não sei quantos RTX.
Ou seja, às vezes dependendo você não consegue nem rodar, de tão complexo que essa indústria se tornou e do quão complexo não só o roteiro, mas tudo que envolve o game, né? O Fórmula 1 é um exemplo interessante, porque o efeito gravitacional que eles aplicam nos carros hoje em dia, em comparação ao que era usado antigamente, é uma coisa de louco, assim. É outro game que eu gosto de jogar de vez em quando, e o nível de dificuldade foi só aumentando por causa disso, né? Então, é muito Um, um, interessante um ver essa dos casos que evolução. eu, um dos casos que eu gosto de dar como exemplo é que, assim, na minha percepção como consumidor de cultura, é, o produto audiovisual da humanidade mais complexo já feito até hoje é o game, porque você vai ter todos os elementos que você vai ter no cinema, mas a interação, o que muda completamente tudo. Ao mesmo tempo que o jogo, dependendo do escopo, do tamanho dele, ele tem espaço para você contar histórias que nem mesmo certos livros premiados, certos livros premiados com livros de literatura muito bem premiados, conseguem. Então, se o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo ou que vai acompanhar depois gosta de uma boa história, eu convido vocês a jogar Red Dead Redemption 2 da Rockstar Games. É uma obra-prima, não tem nada similar. Aí alguém pode falar, mas se fizer um filme, se fizer um seriado, não é a mesma coisa, porque quando você toma decisões pelo personagem, quando você toma decisões morais, decisões éticas, de quem você vai salvar, quem você não vai salvar, como você convive com as pessoas do grupo que participam dessa história, isso é algo seu, é algo que você viveu, né? Então, são coisas que só hoje em dia só os games conseguem fazer, porque você acaba, e agora voltando à realidade virtual, você acaba vivenciando isso, né? Não é uma coisa que você assiste sem poder alterar. É uma coisa que você vê, que você escuta, que você pode alterar, e dependendo como for o jogo, você pode fazer milhares de coisas diferentes, né? Certeza, com certeza. Agora, Horácio, voltando um pouquinho aqui da sua carreira, quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse processo de se tornar tradutor na área de games? O que que você vê assim que é desafiador hoje em dia para um tradutor? Tradutor e localizador, né, de games. Eu acho que o maior desafio da tradução de games é que a indústria brasileira ela é, digamos assim, pré-adolescente, no sentido de que ela não tem incentivo do governo, não tem uma estrutura pronta para que ela possa crescer de maneira clara, de maneira estruturada. Eu estou falando isso e eu vou dar um pouquinho de referência do que acontece no exterior. Então, por exemplo, um país como o Japão, que anos 80, 90 e anos 2000, teve um incentivo gigantesco do governo para as empresas dessa área de eletrônica, para as empresas de games, como a Nintendo, como a Sega, como a SNK, eram todas empresas profundamente japonesas e que faziam parte de uma receita importante do país, né? Mesma coisa acontece com os Estados Unidos e mais recentemente com o Canadá. O Canadá começou a receber cada vez mais estúdios de games lá por isenção e subsídios do governo, que permitia que empresas de software eh, se, eh, se instalassem na região, assim como uma coisa muito parecida que a gente teve no Brasil com a Zona Franca de Manaus, né? Então, tem que existir uma política clara do governo para que você possa permitir essas empresas existir. Por quê? Porque um programador, um designer, um artista, animador 3D são profissionais extremamente caros. Então, para você fazer um jogo como um dos maiores estúdios aqui no Brasil, que inclusive foi adquirido pela Epic Games, que era a Quiris, que fez o Horizon Chase Turbo, que é uma homenagem a jogos de corrida, foi um estúdio que fez um grande malabarismo, teve muita inteligência, uma contabilidade assim genial para conseguir se manter aberto, porque é muito caro manter uma equipe tão profissional, tão competente e pagando todo mundo e fazendo e publicando jogos. Então,
o tradutor ele não vai encontrar tanta coisa do Brasil para fora. Isso é um pouquinho mais incomum. E dito isso, ainda assim tem muita gente fazendo jogos de maneira independente. Então, o que eu sempre falo para o pessoal que faz os meus cursos é vá atrás do pessoal que está fazendo jogos hoje. O que está sendo feito? O que é interessante para você? Você gosta mais de jogos com muita história, jogos com menos história, jogos mais parecidos com GTA, ou jogos mais parecidos com God of War, né? Vai, converse com os desenvolvedores dos jogos. E aí a gente tem, por outro lado, né? Estou falando de coisas mais problemáticas, mais negativas. Por outro lado, a gente tem uma grande vantagem. O mercado que mais consome jogos é o mercado que fala inglês. Então, fazer versão, né, fazer do português para o inglês é uma coisa praticamente obrigatória para qualquer jogo que for ser lançado comercialmente no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Tanto que muitos desenvolvedores brasileiros lançam jogos somente em inglês. Depois é que eles vão pensar em português, espanhol. Por quê? Porque comercialmente não é interessante. Então, esse processo de você versionar, de você fazer do português para o inglês, é uma oportunidade para o tradutor, para o localizador brasileiro, né? E acaba tendo também o processo de trazer, que eu acho muito interessante de fazer, de você procurar estúdios maiores lá fora, que existem, né? Então, hoje em dia tem estúdios na Europa, na Polônia, na Alemanha, onde você consegue falar, olha, o mercado brasileiro é um mercado consumidor muito grande, um mercado cada vez mais relevante, e você pode entrar nesse mercado, basta você colocar o seu jogo em português do Brasil. Tem as suas dificuldades, tem as suas particularidades, como a gente estava até comentando antes, né, Felipe? De que a gente fala não de tradução, mas de localização, porque se eu tenho, por exemplo, pegar um exemplo de um jogo que foi localizado maravilhosamente bem, o The Witcher 3, que é de um estúdio polonês, que também tem um seriado Netflix, animação, tem um monte de coisa, é muito legal, os livros são maravilhosos, né? E imagina se em uma das roupas do protagonista do Geralt a gente coloca uma faixa vermelha, uma preta, vermelha, preta, vermelha, preta. O pessoal vai bater o olho e falar: ah, o Geralt é do Flamengo, flamenguista. Então a gente, quem faz essa localização tem que se atentar não somente às palavras que são ditas, né? E no caso desse jogo é um jogo mais complexo, um jogo mais adulto, mas também os elementos visuais, as coisas, os gestos, o que é falado, porque a gente está pegando de uma cultura do leste europeu, uma cultura polonesa, Varsóvia e todas aquelas regiões, e trazer para um país que boa parte dos monstros e das coisas que a gente vê, a gente não tem por aqui. No máximo você vai ter o lobisomem, né? Agora, algum tipo de bruxa, mas lá tem um monte, tem todo um folclore vinculado a monstros em pântanos e tal. Então, como que a gente traz isso para o Brasil? Às vezes mantendo algumas piadas, mantendo um certo tom de humor ou um tom de ironia. Então, esse é o trabalho do localizador de ter essa percepção e essa capacidade de analisar tanto a cultura onde isso foi feito, quanto a cultura de chegada, né? O português do Brasil, e quem vai jogar isso, né? Vai bater o olho ali, falar, oh, poxa, as cores do Flamengo, né? Isso vai fazer parte de uma piada ou não, né? Então isso é uma decisão que o localizador, o tradutor do jogo tem que estar atento. E só para quem está nos acompanhando que possa não vir a saber, a localização, ela é um algo a mais em relação à tradução. Você não só vai trabalhar o texto, mas você vai trabalhar vários contextos que o cerceiam, como o próprio Horácio estava falando, né? Cores, sistemas, datas, né? Códigos, enfim. Então, é algo que vai além de você simplesmente transpor um texto para um idioma de chegada. Você vai analisar a cultura, você vai analisar os costumes, você vai analisar como que vai ser o impacto daquela transmissão de mensagem para outra cultura, se vai ser positivo ou negativo. E, claro, você vai tomar todo o cuidado para que não haja nenhum constrangimento, né? Ou para que não haja uma Exato. interpretação dúbia, né? Igual você estava citando aí o exemplo do vermelho e preto, que aqui no Brasil remete muito ao Flamengo, né? Então, e E, por esse caso, a gente talvez até diga, né, Horácio, que
mais do que um tradutor, o profissional da área de gamer é um localizador mesmo. A gente diz que quem trabalha com Sim, tradução de games é localizador de games mesmo, né? sim. E eu sempre faço muito a ênfase na questão da cultura. Você conhecer a cultura original, né, na medida do possível. Às vezes a gente não conhece tudo. Muitos jogos são feitos no Japão. Às vezes a gente não consegue conhecer tudo, mas estar consciente dos principais elementos, né? E eu falo que um dos maiores desafios é uma coisa que você vai encontrar quando você tem jogos com mais texto, é o humor. E o humor é uma coisa profundamente cultural. Uma piada típica do humor britânico é diferente do humor brasileiro, que é diferente do humor argentino, que é diferente do humor polonês e certamente é diferente do humor japonês. Então, essa capacidade, um dos exercícios que eu passo nos meus cursos é de um jogo, que é um jogo de aventura de texto, né, um point and click, estilo Monkey Island, os jogos da Telltale Games, e o desafio técnico é baixo. Então, é uma planilha onde você tem o contexto, qual personagem que está falando e a fala. Mas tem muitas piadas, muito trocadilho, muita piadoca, muito trocadalho, muita coisa assim que o tradutor ele tem que pensar um pouquinho fora da caixa e às vezes ele tem que fazer uma coisa que a gente chama de transcriar. Então, às vezes você não vai conseguir pegar a piada original e passar para o português ou vice-versa. Você vai ter que fazer uma piada nova ou alguma coisa similar ou simplesmente suprimir isso aí, ou se tem alguma referência muito importante no jogo, manter sua referência, né? Então, um exemplo que eu dou muito comum é, digamos que eu tenho um jogo brasileiro onde tem uma piada envolvendo o Silvio Santos, né, ou o Faustão, e eu quero traduzir isso, localizar isso para o espanhol latino-americano. O que que eu faço? Eu explico para o argentino, para o chileno e para o venezuelano quem é o Silvio Santos, quem é o Faustão, ou eu faço uma outra piada com um personagem similar, ou eu invento uma outra piada que possa se encaixar ali. Isso é um trabalho de localização, de entender o contexto dentro do jogo, por isso que a gente fala da linguagem do game, né? O que está acontecendo ali no jogo, quais são as opções possíveis para aquele jogador naquele momento, e como que eu vou encaixar esse humor ali, né? Então, isso é uma coisa que é muito divertida para mim quando passo o exercício, porque às vezes o pessoal, assim, tenta se manter muito fiel ao original e funciona, fica ok. E às vezes o pessoal fala, ok, o original não tá legal e eu tive uma ideia interessante, vai lá e faz uma coisa completamente diferente e fica incrível e fica maravilhoso, né? É, é um risco que você acaba tomando, né? Mas também é a diferença entre um tradutor com mais experiência e com menos experiência, né? Às vezes, e isso é uma coisa que eu sempre comento, não tenha medo de se especializar, né? Tem um amigo que é tradutor de games, já é bastante conhecido, que é o Nasher. A especialidade dele são RPGs de 1 milhão de palavras ou mais. E ele é uma pessoa que tem uma consistência na maneira de trabalhar, então ele traduz todos os dias uma quantidade fixa de palavras, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas na cabeça dele ele já tem toda uma nomenclatura, ele desenvolveu todo um glossário de como tratar certos elementos do jogo, então ele tem uma consistência quando ele faz a tradução dele que é muito acima do que outros tradutores têm, porque ele já conhece os termos, os usos, os estilos, onde cabe uma piada, onde não cabe uma piada, né? Então isso é bem interessante do ponto de vista da localização, Ou seja, a especialização da especialização, né? Dentro da área de games, né? porque você tem uma infinidade de jogos hoje em dia, porque tem uma infinidade hoje em dia de públicos. Você tem criança pequena jogando e gente com mais de 60 anos jogando, né? E são jogos bastante diferentes às vezes. Às vezes pode ser o mesmo jogo, né? Tem bons jogos, tipo Tetris, criança pequena pode jogar, pessoas com mais de 60 vão jogar, todo mundo vai se divertir. E com isso, então, uma pessoa que, vamos supor, ela só entende de Mario Kart, do contexto Mario, por exemplo. Ela não entende nada de jogos de RPG, de tiro e tudo mais. Ela poderia entrar no mercado da indústria de tradução de games? Ou ela teria que ter um Eu acho, conhecimento geral? eu acho que é interessante procurar se informar, né? Ter um conhecimento geral, mas isso é uma coisa que acaba sendo norteado até pelos projetos
que a gente consegue fazer, né? Por um lado, você pode prospectar e ir atrás de estúdios específicos, né, ou empresas, publishers, né, distribuidoras específicas de jogos, e tentar trabalhar com eles. E aí você vai se especializando ou você começar a trabalhar com as oportunidades que surgem. Então, eu vou dar um exemplo não envolvendo a parte de games, mas de tradução técnica geral. O que mais aparecia para mim, quando eu comecei a trabalhar com tradução técnica e trabalhei em agência, era a tradução de patente. Na verdade, era a versão dupla de patente. Então, inglês, espanhol, espanhol, inglês. Uma coisa que assim, Horácio, você sonhava com traduzir patente? Não, nem um pouquinho. Mas era uma coisa que dava dinheiro, uma coisa que era relativamente simples, porque não tinha não envolvia muita criatividade, era compreender o que estava sendo dito ali, compreender as referências, se às vezes tinha alguma referência técnica que eu tinha que bater, tinha o gestor do projeto, o gerente do projeto que me ajudava a tirar as dúvidas. Então, isso é uma coisa na qual eu acabei fazendo bastante coisa. eh, eh, Porque era o tipo de projeto que acabava chegando mais para mim, né? Entendi. E na sua opinião, quais os prós e contras de ser um tradutor de games, assim? Eu acho que o maior contra, e isso é, na verdade, para toda a área de games, para quem programa jogos, para quem cria jogos de maneira independente, para quem ilustra, faz arte para jogos, é que não é uma coisa sendo regulamentada no Brasil. Existe uma iniciativa da RPG, da Rede Progressista de Games, né, de uma professora, que é uma colega, que é a Erika Caramelo, que está ajudando o governo a tentar organizar o que é essa profissão de criação de jogos, também, por outro lado, está tentando se regulamentar de maneira mais acessível a profissão de tradutor, né? Então a gente não tem tanta regulamentação, não tem um plano de carreira assim tão claro, tão estabelecido. Então esse é o contra, né? O pró é o seguinte: os jogos são muito divertidos, muito interessantes. As pessoas que fazem jogos costumam ser pessoas muito criativas, muito interessantes de se trabalhar, né? E é um mercado que, mais do que ele tende a crescer, ele tende a se estabelecer cada vez mais, né? Então, nos anos 90, você praticamente só tinha jogos sendo feitos em certos lugares do planeta, Japão, Estados Unidos e, sei lá, algum lugar da Europa, eventualmente. Hoje em dia, praticamente todos os países lançam jogos. Todos os países têm algum tipo de produção em maior ou menor tamanho. Até 20 anos atrás, ninguém imaginaria que um dos maiores estúdios do mundo seria um estúdio polonês, né, que foi quem lançou The Witcher e agora Cyberpunk 2077. E eles são um dos maiores estúdios. Então, é uma área que, se você entra e se você vai se aprofundando e você vai se informando, vai estudando, ela só tende a crescer, ela não tende a diminuir, né? Tem algumas áreas que às vezes você vai se especializar e você pode vir a se deparar com o que não, por exemplo, vou dar um exemplo super maluco aqui, não sei o quão novo o pessoal que está assistindo mas coisas como datilografia, né? 30 anos atrás, 25 anos atrás, o pessoal fala, não, você precisa ter um curso de datilografia, né? Hoje em dia, assim, digitar, tem muita gente que digita melhor no computador do que tem caligrafia boa, né? Então, essa área de games é uma área que ela vai se expandir, vai crescer, vai cada vez se tornar mais ubíqua, mais presente em todos os lugares. Então, a gente está falando de coisas como o metaverso, de coisas como realidade aumentada, e são coisas que vão acontecer. E o metaverso, às vezes, o pessoal pensa em coisas muito complexas, ou realidade aumentada em coisas muito complexas, e na verdade não é. Quando você usa um filtro de celular para botar a orelhinha de elfo ou uma coisa no seu rosto e tal, ou um filtro mesmo que deixa a sua pele toda difusa, assim, isso é realidade aumentada. Isso é uma análise que ele faz de um objeto físico e ele aplica alguma coisa. Então, isso aí aplicado em games é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no Pokémon Go, né? E o Pokémon Go não é um jogo novo, não é uma coisa recente, né? O metaverso também, a gente vive cada vez mais. Quem não usa Google Maps,
Google Maps é uma ferramenta online, né? Hoje em dia, eu acho, pelo menos eu desconheço a maioria das pessoas que não entra no carro e bota o Waze ou Google Maps para ir para os lugares. E, na verdade, isso é você pegar o mundo offline e o mundo online e nivelar as coisas em um único lugar. Então, o metaverso é muito mais isso aí. E, então, tudo que você coloca online começa a aparecer cada vez mais na nossa realidade, por meio de realidade aumentada. A própria Meta, né, que é antigo Facebook, vai lançar um óculos com realidade aumentada, além como que a Apple fez o Apple Vision lá, mas esse não é muito para sair na rua, né, até pelo preço. Mas se eles fizeram, a Meta vai lançar um óculos como esse aqui, com a Ray-Ban, que vai ter câmera aqui que vai colocar informação no seu display, né? Então a gente está cada vez mais se aproximando disso e todas essas experiências elas vão ser cada vez mais interativas. Interação, se feito de um jeito inteligente, costuma resultar em um jogo, né? Então esse conhecimento de games e gamificação da realidade, ele não se perde, ele só agrega, né? Então é uma coisa que você aprendeu aqui, isso você vai usar aqui para ir construindo aos poucos. Então é uma experiência muito interessante que a gente está vivendo agora, né? O meu pai ele sempre apoiou muito a gente, né, de trabalhar com livro, trabalhar com games, com tecnologia. Mas eu sempre ouvi de muitos colegas, e, poxa, você vai ficar jogando aí, isso não vai dar em nada e tal, né? E muito do meu conhecimento em mecânicas e dinâmicas, estéticas de jogos, é o que me ajuda a ser um bom localizador de games hoje, jogos que eu joguei 20, 30 anos atrás, né? Então essas coisas, se a gente pega esse conhecimento, organiza, estuda e transforma isso em algo organizado e inteligente, isso vira uma ferramenta de trabalho também. E Horácio, o que que você aconselha, por exemplo, para alguém que quer começar a traduzir nessa área de games, que gosta do gênero? Por onde essa pessoa pode começar? Olha, eu diria que, primeiro de tudo, jogar um pouco, conhecer um pouco mais a linguagem dos games, se a pessoa não tem o hábito de jogar, conhecer mais, né? Tem jogos de todos os níveis de dificuldade, tem jogos sobre todo tipo de temática hoje em dia. Eh, Tirando a questão mais óbvia de que é fazer cursos, né? E hoje em dia no Brasil você tem, eu costumo dar vários cursos, o que eu recomendo mais, até porque é o mais abrangente que tem no Brasil, que é o super curso de tradução de jogos digitais e analógicos, que aí você vai aprender não somente sobre videogames, mas sobre jogos de tabuleiros, RPGs, jogos de cartas, né, que é um curso que eu montei em parceria com o pessoal da Hulk Traduções, que eles são mais especializados nessa parte de jogos de tabuleiro, e aí é um curso de mais de um mês que a gente aborda um monte de coisas, um curso mais completo, mas fora o meu tem cursos do Michel Teixeira, tem cursos do Jonatas Bica, tem um monte de curso interessante, né? Tem o meu curso também que eu vou dar agora em novembro com o pessoal da LabPub, né? Tradução de videogames. Então, tirando essa parte dos cursos, porque eu sempre brinco assim, eu crescendo na América Latina, né, e sendo assim classe média, dependendo do plano econômico, classe baixa, coisa assim, eu sempre brinco que eu sempre fui muito nerd pobre, então eu não tinha acesso às coisas. Então não acho que dar dicas para quem tem 10 mil reais para gastar, dar uma dica real, né? Os cursos, gente, são muito mais baratos do que isso, mas o que eu falo é que assim, eu não gosto de dar uma dica que só serve para quem tem muito dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, uma das coisas que você pode fazer é procurar uma loja que se chama itch.io, itch.io. Essa loja é uma loja onde os desenvolvedores de jogos independentes colocam os seus jogos. Então lá tem um monte de jogo diferente, gratuito, tem muitos projetos onde você pode, que eles colocam as ferramentas lá para você traduzir o jogo, né? Uma das coisas que eu faço nesses cursos que eu dou é pegar um desses jogos que tem na itch.io e a gente traduz o jogo
Se a pessoa traduz o jogo completo, eu ajudo ela a colocar esse jogo lá na itch.io online e vira portfólio da pessoa. Então, a melhor coisa que você pode fazer é começar a mexer, começar a conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de jogos, como os desenvolvedores fazem esses jogos. Uma das coisas mais legais que dá para você fazer é participar, mesmo que acompanhando, de Game Jams. Game Jams são eventos onde o pessoal se reúne para fazer um jogo em 48 horas, normalmente. 48 horas, 72 horas, é um projeto muito curto, né? E dá para você aplicar as ideias iniciais de um jogo. E nesse processo, é interessante você ver como isso é feito. Uma outra coisa que dá para fazer que é bem interessante aqui no Brasil, e a gente fez um canal no servidor do pessoal. Tem no Brasil um espaço, um servidor de Discord, isso é mais para o pessoal mais jovem que mexe com Discord e tal, que, simplificando, é um monte de sala de bate-papo unificados, né? Tem uma iniciativa que se chama Control Alt Jam. A Control Alt Jam é a maior comunidade de desenvolvedores de jogos do Brasil, né? E eles organizam Game Jams aqui no Brasil, com o objetivo de ajudar o pessoal a publicar jogos comerciais. Uma das coisas que a gente fez, né, eu e o pessoal da Hulk Traduções, a gente criou um canal lá de comunicação para falar de localização e tradução de games, e numa próxima Game Jams, um dos nossos objetivos é fazer com que as equipes que vão fazer jogos também incluam um tradutor, um localizador de games. Então, a ideia é que o jogo saia não somente uma versão em inglês, mas talvez em espanhol, talvez em português, ou vice-versa, né? Mas é que o tradutor vivencie esse diálogo e essa produção do jogo em outro idioma com os criadores do jogo, né? Que é uma coisa que hoje em dia no Brasil ainda está muito desconexa, né? Essa coisa de você traduzir jogos é uma coisa que a gente ainda está começando a estruturar, né? Se você vai conversar com o desenvolvedor de jogos, ele não sabe nem muito bem que arquivo te passar, como organizar isso. Isso é uma coisa que a gente fala também nos cursos, né? E, claro, o que tiver de evento de games, se possível, participe. Em São Paulo, a partir de amanhã e até domingo, vai ter o maior evento da América Latina, que é a Brasil Game Show, né? Que é um evento onde vai ter todas as grandes marcas de videogames e os grandes estúdios, então Nintendo, Xbox, Ubisoft, vários estúdios independentes também vão estar lá. Então é legal para você conhecer um pouco o que está acontecendo, né? Quem está lançando jogos, quais que são as novidades, né? Tem um jogo novo do Mario, só que agora é diferente. Então, estar um pouquinho a par dessas coisas. Eu vou agora ler umas perguntas no chat, e para o pessoal que está Uhum, nos acompanhando aqui, eu deixei os links aqui no chat do itch.io. Eu também deixei o link do curso do LabPub e dos cursos da Hulk. E para quem está assistindo a gravação, todas essas informações vão ficar aqui na descrição. Uma pergunta aqui do chat. Boa noite, eu uhum. desejo me tornar tradutor na área de games. Como posso começar e quais jogos você recomenda começar? Isso é uma coisa bastante subjetiva. Eu diria começar, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é começar a acompanhar a comunidade de criação de jogos. E aí depende, às vezes você tem mais interesse em traduzir jogos do inglês para o português, às vezes jogos do português para o inglês, né? Mas você compreender como os jogos são feitos e acompanhar as comunidades que fazem os jogos é o melhor jeito de compreender os processos e ter contato com as pessoas que podem te convidar para participar de algum projeto, né? A gente também criou no LinkedIn um grupo que se chama Tradução de Jogos Brasil, onde a gente fala de tradução de games e de jogos de tabuleiro. Então, sempre que tem alguma vaga, alguma oportunidade, a gente coloca lá também.
cursos, workshops, essa palestra aqui, essa participação aqui minha, isso está lá também. Então, é realmente de começar a acompanhar para você compreender um pouquinho melhor como funciona a área e aí começar a ir atrás do tipo de jogo que é mais interessante para você. Eu digo que isso é uma coisa muito subjetiva, porque vai ter gente que vai gostar de jogos de RPG, vai ter gente que vai preferir visual novels, vai ter gente que vai preferir tentar começar com jogos de ação ou com jogos online, né? Então, isso são abordagens diferentes, são conversas diferentes, né? Mas a dica que funciona para todos esses casos é: conheça quem faz os jogos, né? E comece a acompanhar. E se você tiver interesse em algum jogo, em algum estúdio, alguma coisa, mande uma mensagem. Converse com essas pessoas, né? Às vezes eles respondem, às vezes eles não respondem, né? Mas a gente tem que começar por algum lugar. E a gente acompanhando a comunidade, você começa a entender como que as coisas funcionam, né? Quem que tem jogos legais, quem que lança muito jogo, quem que lança poucos jogos, mas são jogos que têm uma comunidade, um grupo de pessoas maior, né? Que talvez queiram o jogo traduzido para português do Brasil, né? Então, é realmente conhecer um pouco mais de quem faz e como faz. Mais uma pergunta aqui no chat. Você faz mais trabalhos de versão ou de tradução na área de games? Ultimamente, eu tenho muito mais feito, eh, muitas vezes, essa versão dupla. Então, pegar do inglês para o espanhol latino-americano, né? Então, por exemplo, o Soul Legacy Omen, o Josh Darkness Totem, eles são jogos que já estavam em inglês e que eu fiz a localização para o espanhol latino-americano, né? Mas já fiz também do português para o inglês. É um pouquinho mais raro eu fazer do inglês para o português. O que acaba acontecendo muito, e isso é uma oportunidade, e eu sempre falo assim, o tradutor ou localizador de games, ele acaba sendo uma referência da cultura muito maior até do que o próprio criador do jogo, né? Porque o tradutor é uma pessoa que lê mais, é mais informado, conhece mais aspectos e contextos de uma cultura, às vezes, do que a pessoa que criou o jogo. Então, o que eu vejo muito, e foi assim, por exemplo, que eu cheguei no Soul Gambler. O Soul Gambler, o jogo, quando estava no Kickstarter, ele já estava em inglês, mas era um inglês com vários problemas de ortografia, de gramática, de diálogo, assim, não estava. Quem escreveu aquilo em inglês sabia inglês, mas não sabia como as pessoas se comunicam, não conhecia certas gírias, certos gestos, né? Então, por exemplo, tinha uma bruxa nesse jogo. Essa bruxa, quando eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho de localização, a gente transformou ela numa bruxa irlandesa, que para a cultura norte-americana, para a cultura que provavelmente iria consumir esse jogo, faz mais sentido do que uma bruxa americana, né? A não ser que ela fosse de Nova Orleans, e aí você teria que ter uma personagem de pele negra, com nome mais francês. Então, essas referências, essa percepção das culturas é uma coisa que muitas vezes o tradutor tem e o criador do jogo não tem, né? E aí o tradutor pode realmente ajudar a fazer com que um jogo que já está, às vezes, em inglês, foi feito por um brasileiro, está em inglês, mas ainda não está localizado adequadamente. Isso é uma coisa que eu já ouvi de desenvolvedores e pessoas que trabalham comercialmente com jogos, de que eles fizeram um projeto, um jogo aqui no Brasil, fizeram o jogo em inglês, a pessoa escreveu em inglês corretamente, mas ela não conhecia a cultura. Então, quando uma pessoa da cultura viu aquilo, achou estranho, não fazia sentido, né? Então é como você fazer uma referência ao Pelé em vez de fazer uma referência ao Neymar. Pelé é muito antigo. A referência que você faria falando de futebol contemporâneo é o Neymar, né? Ou o Ronaldo, ou o Ronaldinho Gaúcho, né? Então esses pequenos detalhes fazem a diferença para o público consumidor. E aí o tradutor ou localizador faz a diferença. O conhecimento dele da cultura é o que faz a diferença entre um jogo que está em inglês e um jogo que foi localizado para o inglês e que realmente é uma experiência que o ideal é que a pessoa jogue o jogo
e fique com a sensação de que aquele jogo foi lançado originalmente naquele idioma, seja inglês, espanhol, português, qual for. Mais uma pergunta aqui do chat. Qual gênero de game você considera o mais difícil, o mais fácil e qual que costuma ter mais trabalho de tradução? RPG, jogos de tiro, aventura, corrida, enfim. Eu diria que o mais difícil é o RPG, né? E aí depende muito do tipo de RPG, né? Inclusive a minha oficina na Traditec vai ser sobre isso, né? Que gênero de jogo não define mais tanto como definia antigamente o que que é o que você vai encontrar nesse jogo, mas vamos dar um exemplo de um jogo que provavelmente vai ser eleito o jogo do ano, que é o Baldur's Gate 3. É um jogo com 17 mil finais diferentes, e isso não é mentira. Tem 17 mil variações no jogo do que você pode fazer. Então, é um jogo onde você tem um grupo de aventureiros que tem que lidar com um grande mal. Você pode simplesmente matar todos os seus colegas de grupo e terminar o jogo mesmo assim. O jogo ele permite essa amplitude, né? Então, nesse tipo de jogo, num jogo de RPG, você vai ter o nome do personagem, a história do personagem, a história de todos os personagens com que você vai interagir, livros que você vai encontrar, magias, armas, então o nome da arma, o que está escrito na arma, quais são as características dessa arma. Então, você tem muita informação sobre o mundo, os objetos no mundo e informações sobre esses objetos também. Então, para mim, o Soul Legacy Omen foi um projeto de 75 mil palavras, onde eu tinha coisas similares a isso. Então, tinha diálogos, tinha cenas de animação, tinha inimigos, tinha habilidades dos inimigos. Então, eram muitos elementos que, se a gente não compreende como eles se encaixam, na hora que a pessoa vai jogar, vai falar: poxa, mas isso aqui não faz sentido, né? E a última coisa que a gente quer é atrapalhar a diversão do jogador, né? Do gênero mais fácil, eu diria, até porque tem menos texto, é uma coisa até mais técnica. Eu diria que jogo de tiro, dependendo do tipo de jogo, hoje em dia tem um retorno dos jogos estilo Doom e Quake, desses jogos de tiro assim mais rápidos, assim, a pessoa chama de boomer shooter, né? Boomer por, pela geração e shooter pelo gênero. E que são jogos que vai ter o nome da arma, uma história que é praticamente ilustrativa, assim, né? Ah, os demônios invadiram a Terra, vamos matar os demônios, acabou. Aí você vai ter o nome das armas, vai ter alguns elementos, vai ter alguns inimigos, e é isso, né? Então, nesse sentido, você tem menos material, às vezes, para traduzir. E a pessoa tinha feito, e o que mais costuma chegar? Eu costumo prospectar mais, eu costumo me aproximar dos estúdios independentes e conversar com eles, procurando jogos que são mais do meu interesse, jogos de RPG, às vezes visual novels, que são histórias onde você tem bastante texto e poucas imagens, então você vai, é meio que um pouco escolhe a sua aventura, então você decide o que vai é, acontecendo, e eu diria que provavelmente tirando certos tipos de jogo online, jogos de cassino ou iGaming, que é uma coisa que agora está muito em voga, está acontecendo muito, de ter muita procura de tradução nessa área, eu diria que visual novels. Por quê? Porque você tem muitos jogos desse tipo, porque eles são fáceis de fazer e são fáceis de consumir, né? Quem lê livros consegue jogar uma visual novel. Você não precisa ter perícia com controle, né? Praticamente são jogos que você joga somente com o mouse ou joga no celular mesmo, né? Então são jogos que você tem uma biblioteca de jogos de visual novel muito maior do que praticamente qualquer outro gênero. Então isso é uma coisa que eu acho que tem um mercado interessante para ser explorado. E na área dos celulares, né, do mobile, né, a gente nem falou tanto de plataformas, mas os celulares têm muitos jogos, assim, tem a minha esposa jogava bastante jogos, tem o Choices, tem um monte de jogo que você vai jogando e é para você avançar ou ter uma roupinha mais legal para encantar o príncipe, você precisa pagar um dinheirinho, né? Então é daí que sai o salário do tradutor também. Para a empresa que lança esse jogo, é interessante ser traduzido para o português do Brasil. Tem uma moça que o Ivar e a Luciana fizeram uma entrevista comigo e com a Victoria, se eu não me engano, que é uma moça que se especializou na tradução desse tipo de jogos
de romance, de visual novel, e isso está na Translators 101. No blog da Translators 101 tem essa entrevista e é muito interessante o que ela fala, essa vivência dela desse tipo de tradução. E é um nicho, é um mercado, é uma coisa que, assim, novamente, como se a gente pensa a tradução literária, tem certos tipos de romance, né? Se você conhece esse tipo de romance, certas coisas que acontecem nesse tipo de história, na hora que você senta para traduzir isso, é muito mais rápido, muito mais fácil de você acertar o tom, porque você conhece até o que o leitor gosta, né? Então, com games, acaba acontecendo uma coisa muito similar. Uma outra pergunta no chat é: esses estúdios você geralmente os procura diretamente ou por meio de agências? E emendando, você trabalha mais para agências ou para clientes diretos na área de games? Eu trabalho mais para clientes diretos. Eu com games não tenho trabalhado com agências. Eu sei que tem muita gente que trabalha com agências. Quando eu comecei, não tinha tantas agências nessa área. Hoje em dia é uma coisa um pouquinho mais estruturada. Eu já trabalhei em agência. Não sou muito fã, mas ao mesmo tempo, dependendo da agência, dependendo da maneira de trabalhar, é para o tradutor muito interessante, porque permite que você receba vários projetos, você pode estar trabalhando em várias coisas, né, constantemente, sem você prospectar, sem você ficar fazendo esse tipo de trabalho. O trabalho que eu acabo fazendo muitas vezes é de prospectar, porque para mim eu acabo utilizando o meu trabalho de localização de jogos de duas maneiras. Por um lado, como renda, né, como receita, e por outro lado, para as aulas que eu acabo dando. Então, às vezes eu acabo participando de projetos porque é mais interessante para mim conhecer aquele jogo, aquele estúdio, aquele gênero, para poder levar isso para a sala de aula, digamos assim, né? Então, tem alguns estúdios com os quais eu já fiz acordo de, olha, a minha porcentagem, o meu fee, né, o valor que vocês vão me pagar vai ser um valor menor, desde que vocês me permitam falar que eu fiz a tradução desse jogo e utilizar exemplos em sala de aula, né? Então, que é uma coisa que não é tão comum, é uma coisa que hoje em dia está começando a mudar, né? Porque criou-se um movimento de Translators in the Credits, né? O movimento dos tradutores de games reivindicando que sejam creditados em suas traduções dos jogos, que era uma coisa que até poucos anos atrás era muito incomum, a gente tinha que assinar é, contratos onde a gente não poderia falar nos jogos que participou, jogos que traduziu, né? Já foi o caso comigo, tem jogos dos quais eu participei da tradução que eu não posso falar. Então, para mim, por outro lado, é interessante ir mais para esse lado, de falar diretamente com o estúdio, é, acertar um contrato, um serviço diferente, para ter a oportunidade também de levar isso para a sala de aula, já que é um mercado que sempre tem novidades, né? Então, é muito importante para mim ter essa possibilidade também. Mais uma pergunta aqui no chat. Tem alguma dica para quem é da área de legendagem, dublagem e quer entrar para a tradução de jogos? Olha, legendagem e dublagem é uma coisa que você vai ter estúdios específicos para fazer. Aqui no Brasil você tem a Keyword Studios, que na verdade é de certa maneira, uma filial da Keywords eh, Global, que é um dos maiores estúdios de dublagem de jogos, né? Então, digamos assim, a tradução e localização de jogos ela está separada da dublagem e legendagem de jogos. Não necessariamente são as mesmas pessoas, normalmente não são as mesmas pessoas, porque a dublagem de jogos, assim como a dublagem profissional, exige que a pessoa seja um ator registrado, tem uma série de características que a pessoa precisa atender para poder trabalhar com dublagem de jogos, né? E normalmente você vai ter essa parte de dublagem e legendagem vinculada dentro daquele estúdio. Então, projetos realmente grandes, como o Cyberpunk 2077, que tem uma dublagem feita para o português, que é primorosa, extremamente bem feita. Ou jogos do Assassin's Creed, também, que é uma franquia gigantesca. Isso é feito por estúdios específicos de dublagem, né? Não necessariamente tradutores
de games. O tradutor de game ele fica mais restrito aos textos, às artes, a elementos dentro do universo dos jogos, não necessariamente ao que está em áudio, né? O que está em áudio fica mais vinculado aos estúdios que conseguem atender esse tipo de demanda em si. Outra pergunta aqui do chat. Você já falou de congressos, né? Mas ele pergunta se você recomenda alguns outros congressos na área de games, onde o tradutor possa fazer o seu networking. Olha, o maior e melhor evento para você fazer esse tipo de trabalho é o Big Festival, que a gente vai ter amanhã, a Brasil Game Show. O Brasil Game Show, o público é o público gamer, né? Desde crianças até adultos que jogam todo tipo de jogo. Não é um evento de negócios, não é um evento onde você vai encontrar os grandes desenvolvedores de jogos lá para você conversar. Já no Big Festival, que já aconteceu esse ano, mas é um evento anual, que acontece em São Paulo, você vai ter exatamente essas pessoas. Então, você vai ter os desenvolvedores de jogos do Brasil e de outros países que vêm para o Brasil, né, o maior evento da América Latina nessa parte de desenvolvimento de games. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer muita gente, de fazer networking, de ter contato com essas pessoas, e o público está mais vinculado a essa parte da produção, da criação de jogos, de criação de conteúdo para jogos, né? Então, streamers, Twitch e esse tipo de coisa, né? Então, isso é interessante. Até lá, uma coisa que dá para fazer é acompanhar a Game Jam, se acompanhar o que acaba sendo feito online, entrar no Discord da Control Alt Jam, né? Acompanhar essas comunidades, já é uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil não tem tantos eventos para essa área de games, principalmente da área de negócios. Você vai ter o Big e você pode ter, às vezes tem a SB Games, mas que é mais voltado para a área acadêmica, onde o pessoal apresenta papers, apresenta publicações sobre pesquisas dessa área, né? Mas, como eu comentei, é uma indústria que ainda está começando a se estabelecer aqui no Brasil. Fora do Brasil, você tem, na Alemanha tem a Gamescom, que é um evento gigantesco, provavelmente hoje em dia o maior, e que tem esse viés mais parecido com o Big Festival. E você tem a GDC em São Francisco, que é a Game Developers Conference, que é também um dos principais eventos de desenvolvimento de jogos. E lá, realmente, Gamescom e GDC, se você consegue ir lá, realmente é os melhores lugares para fazer network, mas, claro, tem que ter a verba para para se deslocar e ficar por lá, né? Mas esses são os maiores eventos, né? Uma coisa muito legal que tem da GDC é que, se você entrar no YouTube, tem o GDC, o canal da GDC, o GDC Vault, e lá tem muitas das palestras que foram dadas ao longo dos anos. São palestras maravilhosas, são uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Eu acho que deu para notar que eu sou bem nerd nesse sentido de deu oportunidade, eu já começo, boto uma palestra aqui, começo a estudar sobre design de games, como foi feito o novo jogo do Homem-Aranha, como que foi feito aquele jogo independente. Então lá tem muito material interessante e é completamente de graça, né? Então, às vezes, você está curioso como foi feito um jogo. Uma coisa muito interessante para quem quer entender um pouquinho mais sobre alguns jogos clássicos que marcaram época, por exemplo, o Diablo, tem uma categoria de palestra que se chama Post-Mortem. Post, né, com T no final, tracinho mortem com M no final. O que é o post-mortem? É uma palestra dada normalmente pelo criador do jogo, explicando qual era a ideia original, o que eles conseguiram colocar no jogo, o que eles não conseguiram colocar no jogo, o que deu certo, o que deu errado. É muito interessante como você vai notando que algumas coisas deram completamente errado, e ainda assim o jogo ficou incrível. Algumas coisas foram pensadas de um jeito, viraram outra. Por exemplo, o Diablo, o primeiro Diablo 1, era um jogo em turnos. Ele não era em tempo real. Só que eles começaram a perceber que não estava tão interessante, e alguém deu a ideia de vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um debug, como se fala. Quero testar uma coisa, acelera aí as animações, bota aí para animar rapidinho. E aí virou o jogo que a gente conhece hoje.
onde você sumiu com os turnos em tempo real. Então o personagem fica lá batendo lá, né? Hoje em dia isso é uma coisa, uma referência para MMORPGs, World of Warcraft e tudo mais, mas surge com o Diablo e surge de uma escolha de que eles fizeram um teste ali e ficou muito mais legal do que eles tinham imaginado. E falaram, não, vamos manter. É isso aqui. A última pergunta aqui no chat. Quantos anos levou para você construir sua cartela de clientes diretos e conseguir tornar o fluxo de trabalho razoavelmente fixo? Olha, isso varia muito de tradutor para tradutor, principalmente nessa área de games. Isso é uma coisa que tem melhorado muito, eu vejo por outros colegas, como eu comentei, o Nasher, inclusive vou dar uma dica aqui de um podcast brasileiro 100% dedicado à localização de games, que é o Lock Jump Podcast, do Jean Trindade, também tradutor de games. Hoje em dia você tem mais jogos, tem mais, como eu falei, mais países lançando jogos, você tem uma coisa mais estruturada, então isso permite que existam tradutores de games dedicados a isso, né? Até pouco tempo atrás, isso principalmente no Brasil era uma impossibilidade completa. E mesmo esses tradutores trabalham com estúdios estrangeiros, não com estúdios brasileiros. Então, o Jean, ai, não estou lembrando. Tem um jogo online que ele é o tradutor do jogo, então, como é um jogo online, sempre tem conteúdo cada vez mais, que é micro alguma coisa. Um jogo super, super legalzinho, super bonitinho, né? O Nasher é um cara que se dedica a fazer traduções imensas, então ele fica comprometido ao longo de meses com esses projetos, mas são maneiras completamente diferentes de se trabalhar. Eu trabalho, eventualmente, com tradução de jogos, trabalho bastante com publicação e consultoria editorial, com publicação de livros, né? Então, são coisas que eu trabalho complementares, eu não trabalho 100% como tradutor de games, né? Mas, hoje em dia, e aí é interessante, por isso que eu cito o podcast do Jean Trindade, o Lock Jump Podcast, que tem no Spotify, tem um monte de lugar. Ele, no podcast dele, conversa com vários tradutores brasileiros, inclusive com alguns tradutores e desenvolvedores estrangeiros, sobre essa experiência, sobre como é esse processo de você traduzir jogos no Brasil, como é esse processo de traduzir jogos independentes, como é o processo de traduzir jogos imensos, né, e AAA, né, que são os jogos mais caros, então jogos como Doom, ou jogos como Divinity Original Sin 1 e 2, que são jogos muito longos, jogos maiores, né? Então é interessante ouvir um pouquinho, acompanhar um pouquinho o podcast, porque eu acho que lá vai ter um pouquinho mais de informações a respeito de como outras pessoas no mercado foram construindo essas relações, né? Eu, particularmente, como participei, tive um estúdio de games, e eu conheço as pessoas que fazem jogos no Brasil, o meu contato é muito mais direto com os criadores de jogos, né? Então eu acabo muitas vezes para os jogadores, para os desenvolvedores de jogos no Brasil, auxiliando a levar esses jogos para fora, para o inglês, para o espanhol latino-americano, né? Mas o que eu vejo, o que costuma ser mais comum, é o pessoal trabalhar com estúdios ou com agências estrangeiras para trazer os jogos para o português do Brasil. Tudo bem. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Eu acho que para a gente ir encerrando então agora, Horácio, eu queria falar um pouquinho sobre o Traditec, né? Você mencionou durante a live Uhum, Traditec, e eu quero, antes de te perguntar sobre essa oficina, eu quero anunciar uma novidade. Para quem está participando aqui dessa live, ou quem está assistindo no YouTube, nós vamos prorrogar as inscrições até amanhã. Você poderá se inscrever no link que eu vou deixar aqui no chat ou na descrição do YouTube. A Tradtec, que é o simpósio de tradução técnica, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro em São Paulo, onde vamos falar sobre 4 áreas da tradução técnica: jurídica, financeira, saúde e games, onde o Horácio vai falar sobre games, vai dar uma oficina, né? E aí eu queria aproveitar essa uhum. oportunidade, Horácio, para você falar um pouquinho da sua oficina, do que você vai falar para os participantes, enfim. Claro, vamos lá.
Quando a gente fala de games, de livros, de filmes, uma das coisas mais importantes é a gente compreender o que está tentando ser contado ali, né? Então, quando a gente fala de literatura, você tem bastante livros sobre teoria e crítica literária que vão te orientar para entender, ó, isso aqui é um conto, isso aqui é uma noveleta, isso aqui é um romance, isso aqui é uma novela, né? Tem características que nos levam a compreender isto como X e aquilo como Y, com filme mesma coisa. Uma coisa é um curta, outra coisa é um longa-metragem, e isso nos ajuda a definir como que a gente vai abordar aquela obra. Com games, como os jogos comercialmente eles são uma coisa relativamente recente, essa parte acadêmica, essa parte da teoria, ela ainda está chegando, né? Ainda está se estabelecendo, inclusive para os tradutores, né? E aí eu gosto muito de dar ferramentas para os tradutores no meu curso, para compreender os games, para além do, esse aqui é um jogo de tiro, esse aqui é um jogo de RPG, porque o tradutor precisa do contexto. Sem o contexto, a gente vai tomar decisões erradas. Isso é certeza. Então, existe um framework, existe uma caixa de ferramentas, digamos assim, que é o MDA Framework, que foi criado por uma grande game designer, que é a Robin Honig, que MDA seria Mecânicas Dinâmicas Estéticas. Então ela fala o seguinte: o jogador vai consumir o jogo pela estética, pela sensação, pela resposta emocional que o jogo cria. O criador do jogo vai pensar o jogo pela mecânica, pelas regras do universo desse jogo. Então pensa Super Mario. Ele pula, então o chão ele tem que estar na parte de baixo. Quanto que ele pula? A gravidade funciona que nem no planeta Terra. Né? Então, essas regras básicas são que vão definir as dinâmicas, que é como que essas regras interagem entre si e, eventualmente, criam a estética, que é a diversão. Né? Então, o que eu vou falar nessa oficina? A gente vai mostrar como encarar os jogos apenas pelo gênero vai te levar a tirar conclusões erradas na hora que você vai fazer uma localização. Então, não é o gênero que deveria te guiar, mas as mecânicas e as dinâmicas e as estéticas desses jogos é que vão te dar a compreensão do que é aquela cena, do que é aquele momento naquele jogo. Então, a gente pode falar de jogos de RPG onde o seu personagem, se ele morrer com a primeira vida, o jogo acabou. Isso é um tipo de jogo. Você pode ter jogos de RPG onde o seu personagem pode morrer infinitamente. Isso é outro tipo de jogo. São sensações diferentes. São jogos que são jogados, inclusive, por públicos diferentes, normalmente. Um jogo pode ser mais adulto, um outro jogo pode ser mais para um público mais infantil. Então, a gente compreender esses elementos é o que vai dar para a gente uma percepção mais clara sobre como a gente vai, às vezes, traduzir um diálogo, traduzir uma cena, traduzir um momento onde a gente está contando, onde tem uma carta de um personagem para o outro. Se você compreende que um jogo de terror e que a pessoa está em constante estresse, que ela vai ser morta em algum momento do jogo, né? Na hora que você vai fazer essa localização, esse contexto vai definir muito mais as suas escolhas e as suas diretrizes para fazer esse trabalho, né? Então a palestra ela vai abordar um pouquinho mais isso e aí a gente vai pontuar algumas coisas e a ideia é você conhecer cada vez mais mecânicas de jogos para entender como isso vai te ajudar a compreender o contexto e isso é uma coisa que pode parecer um pouco estranho, mas às vezes o próprio criador do jogo não consegue passar isso para você. Então, e aí entra essa coisa de você também ser um pouco jogador. Quando você joga vários jogos, você tem um repertório dos tipos de jogos e os tipos de mecânicas, você bate o olho e fala, ok, esse tipo de jogo é um jogo mais punitivo, a pessoa vai estar um pouquinho mais aflita, então eu posso colocar um pouquinho talvez de humor negro, e eu vejo que o público de um jogo desse tipo, um público mais adulto, posso fazer uma piada dos anos 90. Você vê como que a gente saiu de
uma ideia pequena e eu já fui puxando isso, esse fio já foi virando, oh, posso fazer uma piada dos anos 90, posso fazer uma piada de, sei lá, só para contrariar, estou fazendo amor com 8 pessoas, e a coisa... Então, é a compreensão do contexto para o tradutor é o que vai permitir a ele, digamos assim, alçar voos mais claros e mais interessantes para aquela tradução e fazer aquele jogo uma experiência memorável, né? Então a palestra ela vai mais nessa direção de a gente evitar colocar todas essas coisas dentro de uma única sacola, né? Ah, e aí posso dar como referência assim, se a gente for pegar os filmes premiados pelo Oscar, drama, se você for pegar os últimos 10 filmes, não vão ser filmes iguais. Às vezes vão ser histórias super tristes, outras vão ser histórias de superação com final feliz. Então, assim, a gente não pode simplesmente encaixar tudo dentro de um único lugar e tratar como por igual. E nos jogos a gente tem as mecânicas que vão nos guiar, vão nos ajudar a ter um contexto maior e tomar decisões mais inteligentes, né? Então a oficina vai explorar mais esse aspecto mesmo. Então tá aí a oficina do Horácio, contexto na tradução de games, aprenda a analisar videogames com MDA Framework, que vai ser ministrada no segundo dia do Tradtech, no dia 21. Então você aí que é tradutor na área de games, que vai estar participando do Tradtech, não perca essa oportunidade, uma oficina com certeza imperdível e que vai trazer muitos elementos aí para quem gosta de traduzir nessa área. Horácio, encerrando então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e eu quero dar espaço agora para as suas considerações finais, se você quiser falar também dos seus cursos, da sua empresa, enfim, fique à vontade aí. Olha, eu agradeço muito pelo convite, Felipe. Eu acho que a área de games é uma área muito interessante. A gente sempre tem muitas coisas que estão, e hoje em dia principalmente, que você tem muitas ferramentas para fazer jogos que são gratuitas, que permitem você lançar jogos de maneira comercial e fazer algumas coisas realmente muito interessantes. E você tem lojas como o itch.io que tem um monte de desenvolvedores independentes que basta você ir lá, ver se você achou o jogo interessante, conversa com essa pessoa. Muitas vezes isso é tudo que você precisa para ter o seu primeiro trabalho de portfólio, né? Então, a melhor coisa é, seja curioso, vá atrás, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de falar com as pessoas. Todo mundo começa assim. Eu sempre fui muito tímido. Eu falo que assim, eu consigo vencer a timidez porque eu posso falar de coisas que eu gosto muito e para ajudar as pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas que mais me levou para essa área de dar curso. Assim, toda vez que eu vou dar um curso, eu vou mexo no material, renovo tudo, coloco um monte de coisa nova, um monte de coisa diferente, né? Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer um curso, mas se você tiver a chance de fazer um curso, seja o meu curso de tradução de videogames na LabPub, ou o Supercurso, ou cursos de outros colegas que tem muita coisa interessante, o pessoal da Pretexto, o pessoal da CUT, com o curso do Michel Teixeira, tem vários cursos. Faça os cursos, se informe, os nossos cursos, muitas vezes, eles são complementares, né, porque são experiências que se complementam em si, né? Às vezes o pessoal aborda mais o trabalho direto com agências, eu abordo mais o trabalho direto de pegar um arquivo que a gente recebe do estúdio, como que a gente vai olhar para esse arquivo do ponto de vista de tradução técnica, porque tradução de software, na verdade, é o que a gente faz, né? Então, como que isso a gente pode fazer isso de um jeito mais fácil? Então, se você tiver a possibilidade de fazer um curso, ótimo. Se não tiver a possibilidade, eh, acompanhe as comunidades, entre no Control Alt Jam, acompanhe o nosso grupo no LinkedIn, vá atrás de conhecer o pessoal que faz jogos no Brasil. Tem um site também muito legal que eu recomendo, que é o Drops de Jogos, que está sempre noticiando não somente os lançamentos de games, mas principalmente o que está sendo feito no Brasil na indústria de games. Quais são os estúdios novos, quem que faz jogos, se tem algum edital, se tem alguma novidade. Então, da mesma maneira, se você fosse querer traduzir literatura, né? Você iria acompanhar a editora.
de livros, né? Então, poxa, eu quero traduzir uma nova versão do Senhor dos Anéis. Você vai acompanhar HarperCollins, que é a dona dos direitos do Senhor dos Anéis, né? Então, com games é a mesmíssima coisa. Conheça os jogos, e não tenha medo de ir se especializando e se guiar pelo seu coração mesmo. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Por quê? Porque se tudo der certo, você vai se deparar com muito trabalho e você vai ter que gostar do que você está fazendo, às vezes vai ter que trabalhar no feriado, né? Mas é isso, às vezes, que faz com que a gente fique muito feliz e de ter a oportunidade de trabalhar com games, né? E uma das vantagens de games, como hoje em dia praticamente todos os jogos são digitais, as chances de você ganhar o jogo do desenvolvedor é quase de 100% sempre, né? Então tem um monte de jogo aqui, tem muita coisa que eu ainda preciso jogar, né? Mas isso é uma coisa também que é muito, muito bacana, né? Mas o que eu diria é, sejam curiosos, vão atrás, né? E se alguém tiver a curiosidade, tiver um interesse nessa área de livros também, na Udemy eu tenho um curso que é tanto para autores quanto para editoras, que é Marketing na Prática para editoras e autores, e aí eu faço um apanhadão de como funciona o mercado editorial no Brasil, como que a gente faz o preço do livro, como que entra na lista dos mais vendidos, né? Então tem bastante coisa interessante, e claro, podem me cutucar, é Horácio Corral em todos os lugares, então Instagram, LinkedIn, podem me cutucar por lá, eu estou sempre disponível para conversar, para indicar e para dar umas dicas para quem estiver interessado em se aprofundar, seja nesse universo dos livros ou mais ainda no universo dos games. Legal, muito obrigado, Horácio. Então, para quem quiser, deixei aqui no chat as redes do Horácio, LinkedIn também da Negócios Literários, o curso que ele oferece pela LabPub. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até esta hora e a você que nos acompanhou pelo YouTube. Muito obrigado e eu espero vocês no próximo TraduChat. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.